declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição Federal de 1988, conhecida como uma Constituição Social, abrange princípios, direitos e garantias fundamentais e sociais, que devem ser respeitados por toda a sociedade. Através do engajamento da sociedade civil, surgem entidades atuantes no terceiro setor, que visam a busca da devida efetivação destes direitos, como é o caso do Projeto Cão Guia de Cegos. O projeto teve seu início em 2000, com a construção desse espaço, que hoje, que desde então, né, não é hoje, desde então, a instituição trabalha aqui. A razão de ter surgido isso é porque até o ano de 2000, no Brasil, não era só em Brasília, mas no Brasil, não existia uma escola de formação de cães-guias. E não existia cães-guias, era meia dúzia que vinha do exterior e pronto. Então, em 2000 começou a construção aqui do espaço. Nessa mesma época, os treinadores foram para o Canadá fazer o curso, porque o curso lá foram 6 meses de curso. Depois eles retornaram a Brasília, ficaram um tempo, e depois retornaram para mais 6 meses. Então o curso foi de 1 ano. E o porquê de criar isso aqui no Brasil é porque realmente não existia absolutamente nada. Nem dentro da nossa legislação não existia absolutamente nada sobre cães-guias. E aí foi preciso que se criasse começasse a criar as leis, que a princípio foi distrital, tá? E baseado nessa distrital é que depois veio a federal. Cão Guia hoje é um projeto que ele funciona por uma ONG. É uma ONG criteriosa, né? E o espaço, ele precisa de manutenção, as baias desses cães, a manutenção de telhado, a parte elétrica, hidráulica e de sanitário, né? E o acesso à guarda desses animais também. Nem se compara com o custo. Se hoje a instituição precisa de R$30 mil por mês, 40 mil, não sei quanto para poder conseguir funcionar relativamente, né, o resultado para o deficiente visual ele é incalculável, né, não tem como calcular. A gente sente muita falta desse apoio financeiro, porque a gente infelizmente tem gastos mensais com o cão, com treinamento, com o próprio treinamento do deficiente visual com o cão. Infelizmente isso precisa de dinheiro, né? Então a gente tem muita dificuldade, às vezes a gente não consegue atingir a nossa meta que nós gostaríamos de entregar mais cães, de mais deficientes visuais, ter a oportunidade de ter um cão guia por falta de patrocínio financeiro. Porque ele já avança da forma difícil que a gente vive, sem esse apoio. Se a gente tivesse um apoio, nossa, a gente conseguiria desenvolver um trabalho bem melhor, bem mais rápido e entregar mais cães para mais deficientes. O cão guia, ele chama muita atenção. De duas formas. Eventualmente tem uma pessoa que tem receio, que tem medo, isso é normal, é perfeitamente admissível. Isso acontece tanto aqui no trabalho, quanto na rua, quanto em qualquer local que a gente chega, né, a gente tem essa reação. E quando o deficiente visual chega para passar pelo treinamento com os cães, ele não está acostumado a ter um animal do lado dele, né? Ele está acostumado com a bengala e aquilo ali deixa o mundo dele mais restrito. E depois que você vê ele participando, eu acho que o cão guia ele se torna parte do deficiente. Não é o cão guia e o deficiente, é uma coisa só. Entendeu? Ele acaba, como a gente brinca, que ele acaba se tornando os olhos do cego, entendeu? Ele tá ali todo dia, convivendo, se torna uma companhia mesmo, um amigo para muitos desabafos. Então não é só um cão-guia, é um amigo que ele ganha se tornando parte dele. É uma diferença muito grande.
até mesmo com as outras pessoas na rua, que as pessoas se aproximam mais, muitas vezes por causa do cão, mas ali já formam uma amizade, já tem um outro relacionamento. Eu acho que muda muito a vida do deficiente visual. E às vezes a gente chega num local de bengala, dá a impressão assim que as pessoas têm medo do deficiente visual. Acha que em determinados momentos que se afasta, a gente percebe que a pessoa se afasta. Chega numa parada, a gente vai pedir para olhar um ônibus, a gente percebe que tem uma pessoa, quando a gente está chegando perto da pessoa para pedir a informação, a pessoa se afasta, vai para 5, 10 metros de distância, entendeu? É meio estranho. Mas com o cão-guia, normalmente isso não acontece. Com o cão-guia, a pessoa, que legal, cão-guia e tal, e já vem, já conversa, quer saber mais, quer manter contato, abre uma linha de relacionamento, não apenas para aquele momento, mas às vezes a pessoa quer manter contato posterior, né? Então, no sentido de socialização e inclusão efetiva do portador de deficiência visual, o cão-guia é um excelente instrumento. Então, ele traz benefícios para a gente, tanto na parte de segurança, de locomoção, nos garante aí em local que com bengala a gente tem um certo receio, traz a questão da companhia, é sempre um amigo que a gente sabe estar disposto ali a qualquer hora, tem prazer em trabalhar com a gente. A gente vê sim, até aconteceu um caso muito engraçado, que a gente estava numa feira para deficiência visual e eu fui entrar com um dos cães e o cara me barrou, falou, não, você não pode entrar. Aí eu falei, não, mas como eu não posso entrar? Ele é um cão-guia, expliquei para ele, a gente está participando desse evento e assim, ele ficou todo desconfiado, ligou para uma outra pessoa e o rapaz veio, não, eles têm todo o direito de entrar, até mesmo porque era uma feira de deficiência. Então você sente assim, que as pessoas às vezes não quer proibir entrada em shopping, supermercado, alguns olham de cara feia, outros já, nossa, que bacana, vem te cumprimentar, então tem sim. Tem uma discriminação por parte de uns e vem muito elogios por parte de outros. O pessoal, o utilizador de cão-guia mesmo diz que a vida dele se divide em 2 fases, a C e DC. É antes do cão e depois do cão. E isso para mim, isso aí diz tudo, né? Porque eu vi de um depoimento de um utilizador aqui, quando recebeu o cão, depois ele falando sobre isso, que antes do cão ele era aquele cego. Alguém se referia a ele, não, aquele moço cego que está na fila, ele era assim um ponto de referência, assim. Aquele cego, aquele moço cego. Ele saía, quase ninguém falava com ele, né? E depois que ele passou a ter o cão, ele passou a ser aquele moço. Aquele moço que está com cão-guia, aquele moço que está com cachorro. E desde então ele nunca mais ficou sozinho. Sempre tem alguém que vai falar com ele aonde quer que ele vá. Então, a gente costuma brincar aí dizendo que o cão-guia, além de guiar, 70% do trabalho dele é a inclusão social que ele faz dessa pessoa. Tá? O tanto que facilita a vida deles como guia, né? Porque desviam ele de obstáculo que uma bengala não identifica, que são os obstáculos altos, os obstáculos aéreos que nós chamamos, de obstáculos móveis. Mas o cachorro percebe, ele sabe que vem e ele vai desviar. Então, além de toda essa questão do próprio cão-guia, de guiar mesmo, tem essa parte social que o cachorro faz, que é uma coisa muito impressionante. Tá? A pessoa passou a ser membro da sociedade, ele tem mais facilidade de locomoção, muitos deles, como é o caso do Silvio pôde até fazer uma faculdade à noite. É um facilitador muito grande para eles. Não tem como a gente dimensionar, tá? Porque muda totalmente. É uma situação
É o mesmo que você ter que hoje pegar um ônibus para ir para qualquer canto que você pense em ir e depois você ter o seu carro para você ir. O Distrito Federal, Brasília, é uma cidade onde hoje ainda não é pensada para pedestres. A gente passa por muitas dificuldades aí, não apenas nas cidades satélites, mas aqui no plano piloto mesmo, devido à falta de calçadas, falta de acessibilidade nas calçadas. Ou ela não existe, ou ela é cheia de obstáculos, né? Cheia de coisas que não deveriam existir ali. Então isso dificulta muito, em especial para quem anda de bengala ou para um deficiente físico que é cadeirante. Quem é usuário de cão-guia, com referência aos obstáculos, costuma sair com muito mais facilidade. Claro, porque o cão-guia ele tem essa habilidade de ver o obstáculo, desviar dele, entendeu? Achar um caminho alternativo, e às vezes a gente passa por um obstáculo e nem imagina que ele está ali, porque o cão-guia já faz a sua função e nos leva ao destino com plena segurança. Mas existem situações em que, mesmo com cão-guia, é muito complicado. A locomoção aqui foi um avanço muito grande, né? Nos colocou em pé de igualdade, nos deu condições reais de mobilidade, né? Com o cão-guia. O mundo em que vivemos é um mundo notadamente globalizado. E essas relações do nosso mundo, da nossa sociedade, elas têm uma repercussão muito grande no Estado Democrático de Direito. O que acontece? Na evolução do Estado, fica claro que os governos não têm condições de executar todas as políticas públicas de forma exclusiva. Para tanto, se faz necessário, na verdade é imperioso, a participação da sociedade, tanto na formulação como na execução dessas políticas públicas, nos grandes campos, assistência, saúde, educação. E o terceiro setor, que é a sociedade civil organizada, que é justamente a expressão clara de que as pessoas, unindo seus talentos, seus esforços, juntas, elas podem melhorar tanto a sua situação, como promover e instigar o Estado a executar melhores políticas públicas. Essas organizações, que são organizações civis, que são organizações sem fins lucrativos, que têm uma autonomia, que têm uma ação muito expressiva, elas são denominadas integrantes do terceiro setor, né? Instituições sem fins lucrativos, integrantes do terceiro setor. O terceiro setor, nos últimos anos, tem merecido uma atenção maior em dois campos, que é importante registrar. No campo acadêmico, né, já se nota uma atenção especial em disciplinas como direito civil, como direito administrativo, para esta relação entre Estado e sociedade civil. E já se mostra também, tanto na parte de governo, na parte legislativa, uma busca de um novo marco legal, uma busca de regulamentar esta relação, primeiro em termos de contratualização, ou seja, em termos de uso e de apoio de recursos públicos a essas entidades. Segundo, em termos de sustentabilidade, ou seja, qual é a forma de sustentação dessas entidades, que esse é um grande gargalo, uma grande dificuldade, como é que elas se sustentam, da onde que vêm os recursos, né? Tanto em termos de doações de entidades privadas, como em termos de auxílio, subvenções de recursos públicos. E o outro grande campo, são três grandes campos: contratualização, sustentabilidade e certificação. É que hoje nós temos uma série de realidades que instituições são diferenciadas por determinados atributos. Então, elas podem ser de utilidade pública, podem ser de entidades filantrópicas que detêm o SEBAS, Certificado de Beneficente de Assistência Social, podem ser os CIPs, ou seja,
esse emaranhado de certificações também está sendo objeto de uma regulamentação melhor para não travar ou entravar a condução dessas entidades. O governo ele não consegue fazer tudo por conta própria. O governo tem toda a burocracia, às vezes tem uma falta de qualificação técnica naquela área específica, enquanto que a gente tem instituições devidamente capacitadas, devidamente habilitadas, com experiências, que podem fazer as atividades, mas que não recebem o apoio financeiro, né, necessário para fazer isso. O papel de organizações que defendem direitos sociais, direitos fundamentais, tem um relevo maior. Por quê? Porque no nosso artigo 6º, ele, de forma muito lenta, e nos nossos artigos 196 e seguintes, ambos da Constituição, a execução é muito lenta por parte do governo. Porque a prioridade tem sido saúde, educação, e campos mais restritos ou que atendem a um número menor de pessoas, mereceu uma atenção mais lenta por parte dos governos. Então, a ação da sociedade civil organizada, a ação desses grupos, se tornou mais expressiva, inclusive impulsionando a execução de políticas públicas. Eu entrei no projeto tem 1 ano e meio e eu sou estudante de veterinária e eu queria muito participar de algo que fosse ligado à minha área, que mexesse com cachorros, que é algo que eu sempre gostei. E aí, às vezes, eu tive algumas dificuldades com ONGs e tudo, para poder entrar em contato, para poder participar. Foi quando eu conheci o projeto Cão Guia, através da internet, entrei em contato e comecei a participar, sendo voluntária dia lá, para cuidar mesmo das necessidades diárias dos cães, como banho, passear, cuidados de higiene. Olha, é muito bom você fazer parte de alguma causa assim, que você vê o resultado lá na frente. Então, assim, lá no projeto, como a gente faz todas as etapas, a gente pega os filhotinhos, tudo pequenininho, ali com 4 meses, participa da socialização, vê o treinamento e quando chega o período dele ser entregue para um deficiente visual, que ele vai fazer um trabalho, vai mudar uma vida de uma outra pessoa, é uma experiência muito boa. Que você fala, caramba, eu fiz parte desse processo. É um prazer muito grande você fazer parte disso, desse no todo, porque às vezes você fala, mas eu sou voluntária eu vou ali só para dar um banho, só para brincar, mas aquilo ali faz parte de todo um processo e no final você vê todo um trabalho, como ele pode mudar a vida do deficiente visual. O apoio no voluntariado, né, indo lá, fazendo alguma atividade, tudo isso, os voluntários lá também, que trabalham, né, que ajudam em determinadas atividades, algumas coisas assim, que para a gente, as pessoas têm um valor inestimável para a gente lá, porque sem eles a gente não conseguiria chegar ao ponto que a gente chegou hoje. De 2006 para cá, a coisa foi ficando cada dia mais difícil financeiramente e passamos, digamos assim, a ter mais voluntários. Tá? Eu, para falar de voluntariado, é meio complicado, porque eu sou voluntária aqui nesse projeto desde 2001. Comecei como família hospedeira e sempre ajudando aqui na coordenação, e depois passei a assumir a coordenação de vez e tal. Mas hoje o nosso trabalho é muito, mesmo, baseado no trabalho dos voluntários. Assim, na questão de assistência com os cães. Hoje, além da família hospedeira, que é fundamental nesse trabalho que nós fazemos, porque o trabalho da família hospedeira é o início de todo o trabalho como cão-guia, tá? É a base do cão-guia. Né? Temos também os voluntários dias, que são essas pessoas que nos ajudam muito aqui na manutenção com os cães que não são de treinamento, que são as matrizes e reprodutores. Ou algum cão que esteja aqui
por alguma razão, por um tratamento, alguma coisa assim, tem que ficar aqui. Então, o que eles fazem? Porque o animal não fica o tempo todo fechado, eles têm esse tempo com o voluntário de caminhar, de tomar um banho, de ser escovado, de jogar uma bolinha, de brincar. Então, o trabalho do voluntário aqui é fundamental, é muito importante. O trabalho voluntário é fundamental, porque é a gênese do terceiro setor, que é justamente o companheirismo, a fidúcia, a amizade, a vontade de dispor de uma parcela do seu tempo em construir relações, em construir uma sociedade mais justa em qualquer espaço. O voluntariado, ele hoje tem uma norma legal, a 9.608, que protege, essa lei é de 98 e protege essa relação entre voluntário e instituição, tanto instituição privada como instituição pública, né? É feito um termo de voluntariado onde se estabelecem as condições desta relação, inclusive para que não se configure uma relação de trabalho. Agora, o voluntariado, ele agrega muito a pessoa, né? Por que agrega? Porque são valores que a pessoa já tem e são expectativas e valores que ela encontra naquela prestação de serviço, ao ajudar uma instituição que ajuda cegos, por exemplo. Então, a pessoa cresce. E, evidentemente, que ser voluntário é trabalhar de forma despretensiosa, né? Sem receber qualquer remuneração. Agora, observação. As instituições sem fins lucrativos têm que ter as duas formas de relação. Tem que ter os voluntários e tem que ter os executivos, ou seja, pessoas que realmente são profissionais na administração e na condução daquela entidade. You're the storm in the empty teacup. I'm stuck with you like a terrible haircut. Hold your hand, world is strange again. Ja, oi. Pleier det å gå greit, eller? Ja da.